Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos estudar a lição de número 6, cujo título é A Razão da Nossa Esperança. Nessa lição nós vamos estudar o que está no capítulo 3 e capítulo 4 da primeira epístola de Pedro, e basicamente nessa lição nós vamos abordar três assuntos distintos. O primeiro, Pedro está falando para aqueles cristãos a quem ele escreve sobre a qualidade de vida do crente. Como é que o crente deve viver de maneira que possa espelhar aquilo que é o que Deus quer para ele. E ele começa esse aspecto falando sobre manter a unidade cristã. Ele diz: finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassíveis, amando os irmãos. Ou seja, Pedro está dizendo que nós precisamos manter a unidade da fé, manter o corpo de Cristo unido através do amor, através do vínculo que nos prende, que é exatamente sermos filhos do mesmo Deus. E nesse aspecto o amor vai ser extremamente importante, como Jesus disse, que o mundo vai conhecer que nós somos seus discípulos se nós nos amarmos uns aos outros. Pedro vai também trazer como tema importante a necessidade de perdão, a necessidade de restauração dos relacionamentos, porque ele diz: não devemos tomar mal por mal, injúria por injúria, mas bem dizer aqueles que nos maltratam, porque para isso nós fomos chamados. Ele está chamando a atenção que é essa a finalidade de viver uma vida cristã, demonstrar o caráter de Cristo através das nossas ações, através do perdão, da restauração dos relacionamentos, e não através da vingança ou qualquer coisa semelhante. E depois Pedro vai fechar essa parte desse capítulo falando sobre qual o requisito necessário para manter essa unidade e essa paz. E ele vai falar exatamente sobre o cuidado com a língua. Porque ele diz: olha, quem quiser ter dias bons e amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Porque a língua, como diz Tiago, é como uma pequena faísca que é capaz de incendiar uma grande floresta. Ou é como um pequeno leme que é capaz de levar um grande navio na direção que ela quer. Ou seja, nós precisamos ter muito cuidado com a língua, para não falarmos além do que se deve falar. O livro de Provérbios diz que um dos mais belos quadros que você pode ver, que é uma bandeja de prata com maçãs de ouro em cima, ele disse: assim é a palavra dita a seu tempo. Ou seja, controlar a língua, controlar o que se fala, saber dosar bem as nossas palavras, de maneira a não agredir o outro, a não trazer nenhuma complicação nisso, é algo que faz parte da vida cristã, de imitarmos a Cristo e de sermos alguém como Cristo quer que nós sejamos. Depois Pedro vai falar sobre o segundo aspecto que ele aborda nesse capítulo, que é o aspecto do sofrimento. Porque vamos lembrar que Pedro está escrevendo para cristãos que estão debaixo de perseguição. Lembra, Pedro escreveu para crentes que estavam sobre a perseguição do Império Romano, alguns que foram condenados inclusive porque Nero pôs fogo em Roma e pôs a culpa nos cristãos. Então sofrer era algo que aqueles cristãos estavam acostumados a passar ou que estavam passando. E Pedro diz para eles exatamente como eles devem se comportar diante do sofrimento. Ele diz que se padecermos por amor da justiça, então vocês serão bem-aventurados. Agora, se não, aí vocês devem temer realmente pelo fato de estar sendo castigado ou de estar sofrendo. Ou seja, se nós sofremos por amor a Cristo, nós somos felizes porque temos o prazer e o privilégio de passar por essa situação. Vamos lembrar os apóstolos quando foram a primeira vez interrogados pelas autoridades em Jerusalém e apanharam para não falar mais de Jesus e sobre a sua fé.
eles saíram dali regozijados por terem sido achados dignos de sofrer por amor a Cristo. Assim também nós devemos estar prontos para, se necessário, sofrer por amor a Cristo, ao Evangelho e à nossa fé, e não sofrer por causa de coisas más que nós venhamos a fazer, ou de sermos castigados por serem pessoas que cometem atos que são dignos de castigo. Se nós fazemos assim, temos como referência Jesus Cristo, porque é exatamente o que ele fala, que Cristo, ele não devolvia o que faziam com ele na mesma moeda, mas antes ele entregava tudo a Deus. E o terceiro aspecto tratado nessa lição, e que vai ser abordado aqui pelo apóstolo Pedro, no capítulo 3, é o aspecto da defesa da nossa fé. Três coisas chamam aqui a atenção. A primeira é que ele está dizendo que a nossa fé é uma fé racional, ou seja, é uma fé que tem uma razão, uma compreensão, um sentido. A fé não é algo irracional, é uma coisa sobrenatural, é verdade, mas não irracional. Pode ser explicada, pode ser entendida, pode ser estudada, pode ser apresentada com argumentos práticos e com argumentos lógicos, porque Deus não nos deu uma fé que está além da nossa compreensão ou da razão. O segundo aspecto que Pedro chama a atenção é para dizer que essa fé, ela precisa ser explicada, defendida, e que nós devemos fazer isso e com preparação, ou seja, estudar e preparar, estar conscientes, conhecendo quem somos, em que cremos, por que cremos nisso, e nós precisamos estar preparados para isso. E também Pedro vai dizer que essa resposta deve ser dada com mansidão e temor, porque não nos interessa ganhar a briga, ganhar o argumento, nos interessa ganhar a pessoa para Jesus e apresentar a nossa fé de forma que ela possa ser compreendida e recebida por aquele a quem nós apresentamos. De maneira que todos nós devemos estar preparados para isso. Viver uma vida cristã que agrade a Deus e represente quem somos em Cristo. Viver uma vida cristã que busca viver em paz com todos os homens. E, acima de tudo, estarmos preparados para responder e para defender a nossa fé. A palavra aqui, responder, é a palavra apologia, fazer uma defesa, apresentar as razões em defesa de uma ideia, e é isso que nós precisamos fazer. Preparados com os argumentos próprios, com a língua preparada, a resposta pronta na ponta da língua e com mansidão e temor. É isso que nós precisamos fazer, conforme o apóstolo Pedro nos orienta. Eu quero pedir que você curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, marque o sininho para receber as notificações e também que compartilhe esse vídeo com outros alunos, com outras pessoas. E, acima de tudo, que esse vídeo sirva para lhe ajudar a preparar-se para estar em sala de aula, pronto para ser mais participante da aula e enriquecer a aula junto com os seus colegas e o seu professor. Até a próxima lição, que Deus nos abençoe.